Olá, trader, tudo bem? Se você já passou por perdas no mercado financeiro, deve saber como é desafiador passar por essa situação e como isso afeta a sua confiança no seu desempenho futuro. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar técnicas poderosas para te ajudar a se recuperar mais rapidamente no mercado e retomar o controle da sua vida no trading. Você pode acreditar, a forma como a gente lida com as perdas faz toda a diferença na nossa jornada como trader. Isso porque quando você adota práticas eficientes para lidar com essas perdas, você consegue passar pelos obstáculos com mais assertividade e resiliência e alcançar o objetivo que você tem. Então, se você quer aprender a identificar essas oportunidades de aprendizado nos momentos desafiadores, esse é o vídeo que você não pode perder. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Gisele Damasceno, sou mentora de mentalidade para traders e te ajudo a blindar a sua mentalidade para você alcançar o sucesso no trading. Bom, se você já opera aí no mercado financeiro, se você está pensando em entrar no day trading, já deve saber que a perda faz parte aí, né? Você tem o risco de perder o seu dinheiro ali nessas operações, porque o day trading é uma atividade de renda variável. Então, você corre o risco aí, você tem um alto risco de perder dinheiro durante as suas operações. Isso a gente já sabe, e se você já opera, você sabe que esse risco é real, que você realmente perde dinheiro ali no mercado. Por isso que essa informação de que a gente precisa ter um capital para alocar ali no day trading, que não vai nos fazer falta, é muito importante. A gente tem que saber disso, que esse dinheiro é um dinheiro que a gente vai colocar em risco e que ele pode se perder ali no mercado financeiro. Na teoria, a gente sabe e a gente compreende e aí a gente vai lá e coloca um valor de stop que a gente aceita perder, a gente define uma margem de risco ali do nosso capital, né? A gente define uma margem do capital, uma porcentagem do capital que a gente vai alocar diariamente para nossas operações, para a gente, né, planejar, para a gente conseguir usar esse dinheiro da melhor forma possível. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, porque a gente muitas vezes perde aquele dinheiro e a gente fica muito estressado, a gente fica muito abalado, principalmente se forem perdas sequenciais ou você tem uma perda muito maior do que o planejado. Por isso é importante a gente lidar com essas perdas de forma estratégica, para que elas não sejam maiores e não impactem negativamente o nosso resultado financeiro. Antes de continuar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para você sempre receber as notificações dos vídeos quentinhos que saem aqui no canal. É muito importante a gente entender e internalizar esse conceito de que as perdas fazem parte da atividade do trading, porque elas estão ali, muitas vezes a gente não vai acertar na nossa estratégia, não vai acertar na nossa entrada, ou às vezes o mercado vai contra ali o que você estava esperando que ele ia fazer. Então faz parte da atividade do trading. Então a gente tem que aceitar as regras do jogo. É como a gente ir jogar futebol e não aceitar que o time adversário faça gol. Tem como. Isso faz parte da regra do jogo. Ele tem a oportunidade de fazer o gol ali. Então a gente tem que aceitar a regra do jogo, que é a perda no day trading. O mais importante nessas perdas é você compreender as razões que estão por trás dessa perda. O que aconteceu ali? Foi um erro seu? Foi um erro operacional? Um erro comportamental? Suas emoções te dominaram ali naquele momento? O que está por trás daquela perda que você teve? Isso vai ser essencial para te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento como trader, para que mais lá na frente você tenha resultados melhores. Então, se você tem dificuldade de lidar com as suas perdas, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar essas emoções quando você perde. O que está acontecendo aí? Você fica frustrado, você fica irritado e quer recuperar dinheiro do mercado? Isso te deixa com medo de voltar a operar? O que você sente quando você perde? Isso é muito importante para que você defina as suas estratégias diante dessa situação. O maior problema aqui é que quando você perde, você pode ficar extremamente irritado e querendo recuperar o seu dinheiro do mercado. E aí você vai fazer operações impulsivas, operações que estão totalmente fora da sua estratégia, operações impensadas e sem realmente uma análise clara do que está acontecendo no mercado. E isso é péssimo, porque vai te fazer perder dinheiro. Você vai jogando, você na ânsia de recuperar aquele dinheiro, você acaba perdendo mais dinheiro e depois fica muito mais difícil de você se recuperar. Então essa é a sua primeira estratégia. Você vai observar as suas emoções e perceber o que você pode fazer diante disso. Você fica com medo e isso faz com que você não queira entrar mais, e aí na hora que você vai entrar você pensa, eu tenho que ter coragem de entrar, e isso afeta as suas decisões, ou você fica irritado, fica frustrado, fica querendo recuperar seu dinheiro no mercado.
Então define estratégias de acordo com cada uma dessas emoções que você tem. Ter esse controle emocional, ter essa gestão emocional, inteligência emocional é muito importante para que isso não te afete no longo prazo, para que seus resultados sejam crescentes cada vez mais. Outra estratégia muito importante, muito poderosa, é uma análise pós-perda e identificar os aprendizados que você pode ter com aquela perda. Então você vai olhar para aquele momento ali, para aquela operação, para aquele dia e entender o que aconteceu. Foi um erro de operacional? Sua estratégia está bem posicionada? Você tem critérios claros ali de entrada e de saída? O que aconteceu naquela operação que te fez errar? Foi emocional? Você ficou irritado? Você estava querendo um resultado rápido? Você já estava querendo recuperar um dinheiro? O que estava acontecendo? Foram suas emoções que te dominaram? Que emoções são essas que estão te dominando? Foi um erro de mentalidade? Você não se sente capaz? Você não consegue seguir sua disciplina? Você não tem um bom planejamento, né? Você não tem uma estratégia ali, não tem metas de longo prazo? O que está acontecendo? Olhe para essa perda, olhe para essa operação, esse dia de perda e avalie e procure ali os aprendizados que você pode tirar, porque isso vai ser essencial para você desenvolver estratégias para as próximas vezes que você perder. Como eu falei, a perda faz parte, né? Então você tem que observar e aprender para que você erre cada vez menos e para que você saiba usar esses erros a seu favor mais na frente. Quando você faz essa análise e cria estratégias, você evita repetir os mesmos erros no futuro. É muito importante isso, porque às vezes a gente erra aqui e aí a gente lida ali, resolve, mas a gente não deixa isso muito claro, né? A gente não define aquela estratégia ali e lá na frente eu posso errar da mesma forma e esquecer que estratégias que eu usei, o que aconteceu, eu nem lembro que eu já errei no mesmo ponto, né? Então, quando a gente analisa esses erros e cria estratégias, a gente evita errar no mesmo ponto mais vezes. Um ponto aqui importante que a gente tem que lembrar é que quando a gente tem uma perda significativa, uma perda muito grande ou perdas sequenciais, isso afeta muito a nossa autoestima, a nossa confiança e isso faz com que a gente fique com medo de voltar. A gente às vezes desiste de ficar no day trade porque a gente teve essa perda e a gente não confia que a gente é capaz de retornar. Então, o que você pode fazer para melhorar essa confiança em você mesmo? Primeiro, é aprender com esse erro, olhar para esse erro ali com calma, tá? Não adianta você ir estressado, olhar o erro com raiva. Não, tira um momento para você avaliar esse erro de forma fria mesmo, de forma técnica e estratégica. Olha ali para esse erro e observe o que aconteceu e crie estratégias, tá? Você não vai ter confiança de voltar se você não tiver criado estratégias em cima disso, tá? Então, teste essas estratégias. Tenha tranquilidade, às vezes a gente quer recuperar o dinheiro e está com pressa de ter resultado e a gente quer passar por cima de algumas coisas. Não faça isso, a gente perde muito tempo querendo ir rápido, tá? Tenta aí, foca no seu processo ali, então vai olhando o seu desenvolvimento, que habilidades você precisa desenvolver para chegar ali nos seus objetivos, que habilidades você precisa desenvolver para passar melhor por esses erros. Então, faça isso, tá? Antes de tentar voltar sem se sentir seguro para voltar, fortaleça a sua confiança criando estratégias para você voltar, ok? Então olha para esse erro e corrige. A gente não volta pensando, eu vou fazer diferente dessa vez, mas eu não defino o que é esse ser diferente na próxima vez. Eu tenho que definir, tenho que criar uma estratégia para eu fazer isso. Tá? Eu tenho que testar para ver se isso funciona, testar no pequenininho, testar no simulador, se é um problema operacional, por exemplo, você quer testar uma técnica nova, uma estratégia nova, um indicador novo, então testa no simulador primeiro para depois você ir para a conta real de novo, tá? Não vai atropelando as coisas. Não pensa que eu tenho que ir com coragem mesmo, né? Não é com coragem não, a gente tem que ir com estratégia, tá? Não é ir com medo, vai com estratégia. Tá? A gente não tem que ficar corajoso para voltar, a gente tem que ter estratégia para voltar, criar soluções para aquele problema que a gente encontrou. Se eu errei porque eu estou muito impaciente, estou dando muitas entradas, estou fazendo entradas repetidas, entradas de perda repetidas, então eu tenho que gerenciar isso. O que é que eu posso fazer? Eu posso bloquear a plataforma? Eu vou estabelecer um limite de operações que eu vou fazer por dia? O que é que eu posso fazer com relação a isso? Tá bom? Crie estratégias para você voltar e volte devagarzinho. Não queira, eu vou voltar agora, né? Vou abafar agora. Não confia nisso. Volta devagarzinho para que você vá aumentando a sua autoestima e a sua confiança aos poucos. Uma outra técnica que você pode usar para melhorar a sua confiança são as visualizações. Se visualize, muitas vezes a gente pensa
na situação que a gente não quer passar. Eu não quero mais errar, eu não quero dar tanta entrada, eu não quero ficar estressado, mas a gente não se imagina em como passar por aquela situação. A gente sempre imagina assim, não vou passar de novo por isso, né? Eu não vou perder mais, eu não vou ficar estressado mais. E a gente pode passar. Né? As nossas emoções estão aí e o que você pode fazer quando elas surgirem? Se imagine nessa situação, tá? Imagine como que você se sente. Imagine que você vai operar naquele dia e que você teve uma perda e você ficou estressado por causa daquela perda. Como que você gostaria de reagir? Tá? O que você gostaria de fazer na hora que você fica estressado, na hora que você identifica que você ficou estressado? Como que você reage? Como que isso vai se reverter em um bom resultado para você? Então você se imagina que você foi operar, que você deu a entrada, você perdeu, bateu no seu stop loss ali, você teve seu limite de perda do dia, você ficou irritado porque você queria ter aquele resultado, mas você respira fundo e sabe que aquela perda daquele dia não vai te afetar no longo prazo, porque você tem uma meta de longo prazo. Imagina qual é a sua meta de longo prazo. Então, perceba que isso faz parte, que essa perda faz parte, você entende isso, que você vai analisar aquela perda, que você vai criar estratégias para aquela perda, que você ficou estressado, mas você conseguiu respirar, colocou uma música, levantou um pouco e foi fazer outra coisa. Então se visualize na situação. Isso é muito importante, isso é muito poderoso, porque isso dá recursos para a nossa mente para ela agir no momento de tensão. Muitas vezes a gente vai agindo, como eu falei, a gente acha que a gente não vai passar por aquilo de novo e a gente vai passar. Então se coloque na situação que te desafia, tomando decisões que vão ser benéficas para você. Isso é muito poderoso. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu tinha uma tendência de fazer muitas operações, muitas mesmo. Então eu me colocava sempre, fazia essa visualização de que eu tinha perdido e que eu parava, eu fechava o computador, desligava, ia fazer outra coisa, olhava ali o que tinha acontecido e na próxima vez eu ia acertar, eu ia me sentir melhor diante daquilo ali. Então é muito poderoso. Então use isso para melhorar a sua autoestima e a sua confiança para voltar. Com tudo que eu te falei aqui, você já deve ter percebido que você vai ter que ter um plano de ação para retornar quando você tiver uma perda. Previna-se, já preveja que as perdas vão acontecer e pense o que você pode fazer das próximas vezes. Então já deixe isso pré-estabelecido. Quando eu tiver uma perda, o que eu vou fazer? Quais vão ser as minhas estratégias para fazer, para me recuperar? O que eu posso fazer diante de quando eu fico estressado e frustrado diante de uma perda? O que eu posso fazer quando eu tiver uma perda grande? Como que eu vou dividir isso? Como é que eu vou recuperar esse dinheiro? Porque muitas vezes eu perco hoje e amanhã eu quero já recuperar todo o dinheiro que eu perdi. Muitas vezes não é viável. A gente nem tem capital mais para isso. A gente acha que o mercado vai andar milagrosamente a nosso favor. Então tome cuidado com isso, tá? Como eu falei já em outros vídeos aqui, você vai ver falar várias vezes. Não é na hora que você está operando que você tem que tomar essas decisões estratégicas. Essas decisões estratégicas você toma quando você está fazendo seu planejamento. Então planeje-se para isso. Tá? Se você tiver uma perda grande, você já teve muitas perdas, você já passou por uma perda significativa, você já teve uma sequência de perdas, tem uma frequência aí nisso, então se previna, se crie estratégias com relação a isso, tá bom? Se eu fico estressada, então eu vou ter que criar estratégias de me acalmar, de fazer uma respiração, de meditar, por exemplo. Eu não tenho um planejamento muito bem feito, então eu vou ter que me planejar, vou ter que ter critérios melhores de entrada e saída. É operacional o problema, então eu tenho que me estudar mais o mercado. Então, olhe para o seu erro, tá? E crie um plano de ação em cima disso, ok? Crie estratégias para que você volte. Não deixe para tomar a decisão quando você está com a cabeça quente. Esse plano ele é uma bússola para você nos momentos desafiadores, porque na hora que você perde tudo é muito desgastante. Eu já perdi tudo várias vezes. Eu estou no mercado desde 2017 e eu já errei muitas vezes, já perdi meu dinheiro todo muitas vezes. Então, quando você tem um planejamento, quando você começa a criar estratégias para o que eu vou fazer se eu perder todo o meu dinheiro, isso me facilita a vida, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu posso me recuperar, eu sei como que eu vou me recuperar. Então, deixe isso já um plano de ação ali de stand-by ali, para se isso acontecer de novo, você já sabe o que você tem que fazer, tá bom? Então, não só para quando você vai perder tudo, né? A gente espera que isso não aconteça de novo, mas crie para essas pequenas perdas, as perdas diárias que te deixam estressado, o que você pode fazer com relação a isso? Porque é mais fácil se eu sei que eu tenho um stop loss ali de tantos pontos, de 100 pontos, por exemplo, no índice, eu tive aquele stop loss, como que eu posso me recuperar nos próximos dias? Eu vou tentar recuperar isso
ou eu vou, né, eu vou dividir ali pela semana, pelos próximos dias. Como que eu posso recuperar isso nos próximos dias? Ou não, eu não vou recuperar, eu vou pegar dos ganhos que eu tenho, eu vou deixar uma parte para a corretora para aumentar meu capital ali de stop loss, é um dinheiro que eu vou poder perder, então eu fico tranquilo com relação a isso. Defina qual vai ser a sua estratégia, tá? Para as suas pequenas perdas, para as perdas que você aceita perder, né? Aquele valor que você aceitou perder ali, o que você pode fazer com relação a isso? Porque aí você também fica mais tranquilo, tá? Ah, se eu já tenho estabelecido ali que eu vou deixar do que eu ganho ali, eu vou deixar uma parte na corretora para perder mesmo, para servir de stop loss, então eu já estou tranquilo. Eu já sei que eu tenho aquele limite lá e que ele tá ali para isso mesmo. Ou não, eu vou estabelecer que eu perco 100 pontos, então se eu perdi hoje, eu vou tentar recuperar em 5 dias, eu tento recuperar mais 25 pontinhos ali em cada dia para não ficar muito grande ali nas minhas operações, para eu não mudar muito a minha estratégia. Então, é uma estratégia que você pode usar. Que outras formas você pode fazer para se recuperar dessas pequenas perdas, das perdas que você aceita, tá bom? Então, crie estratégias para isso, porque isso te tranquiliza, te deixa mais fácil ali de, eu perdi hoje, não tem problema, já sei como é que eu vou recuperar esse dinheiro, tá? Então, isso é uma bússola para você, vai te guiar quando você tiver um momento mais desafiador. E aqui é muito importante você pensar que você precisa ter uma meta realista com relação a isso. Tá? Como eu falei, eu perdi 2 dias, tive uma perda muito grande aqui no dia, eu perdi 80% do meu capital, por exemplo, do meu capital total de operação, então eu não vou recuperar isso em um dia, tá? Eu não vou arrumar mais dinheiro para colocar ali para eu poder fazer uma operação com mais contratos para eu me recuperar. Não faça isso, tá? Acenda a luzinha vermelha aí, tá? Deixa você se acalmar primeiro. Se acalme antes de tomar uma decisão dessas, tá? É muito importante você fazer isso. Então, como eu falei, crie essa estratégia antes, quando você estiver tranquilo, tá? Faz seu planejamento, crie estratégias para recuperar o seu dinheiro, para que isso não te leve a decisões impensadas e muito arriscadas, tá? Se colocar num risco maior, como eu falei, às vezes por causa de uma perda pequena, a gente se coloca em risco de perder nosso capital inteiro, né? Então, lembra disso, né? Você já cria suas estratégias, crie metas realistas para recuperar esse dinheiro e foca no seu processo de aprendizado, tá? Olha para esses erros de forma como se fosse uma liçãozinha que você precisa aprender. Ele está ali para te mostrar que alguma coisa não foi legal, né? Alguma coisa aconteceu ali. Então olha para isso, olha para esse erro, entende o que aconteceu e cria estratégias em cima disso, mas estratégias que sejam realistas. Não vá passando por cima de um monte de coisas que você não está percebendo porque você quer recuperar logo esse dinheiro. Tire um momento calmo para você definir isso. Tá? Foca nesse processo, nas habilidades que você precisa desenvolver para recuperar esse valor de novo. E se você perdeu a sua confiança, se você está sentindo aí, está com medo de voltar para o mercado, dá um stop aí nas suas operações e reveja isso, reveja as estratégias que você está usando. Tá? Foca nesse seu processo, em quem você quer se tornar, como é o trader de alta performance que ganha bem, que consegue gerenciar suas emoções, gerenciar os seus desafios, gerenciar suas perdas. Quem é esse você que dá conta de fazer isso? Que habilidades você precisa desenvolver para chegar nesse patamar? Tá bom? Isso é muito importante. Chegamos ao final desse vídeo. Aqui você aprendeu a importância de saber lidar com as suas perdas, saber lidar com o seu emocional diante dessas perdas, criar um plano de ação para você recuperar o seu dinheiro e a sua confiança e autoestima após essas perdas grandes, essas perdas sequenciais. E é muito importante que você coloque essas estratégias em prática. Tá? Coloque isso, não precisa colocar tudo de uma vez, mas vai aos pouquinhos, comece aí a fazer um plano de ação, a se observar e criar estratégias para você recuperar o seu dinheiro, recuperar a sua autoestima. É muito importante para que você tenha melhores resultados, para que você se desenvolva como trader aí para alcançar o seu sucesso financeiro. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e compartilhe com seus amigos que podem gostar desse tema também. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.